Senhor Jesus Cristo seja com todos, seja convosco. Gostaria de meditar em 1 Samuel 21. Diz assim: Davi vai ter com o sacerdote Aquimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aquimeleque, e Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi. E disse: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres? E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé. As mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão. Comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tirara de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, e do o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aquimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra aqui há, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante? Dai-me. E Davi levantou e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: Não é este o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu íntimo ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e se fez como doido entre as mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques a seus criados: Eis que bem vê que este homem está louco, porque me trouxesses a mim? Falta-me doidos para que trouxesse a este que fizesse doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Glória a Deus por essa palavra, da qual relata, que Davi
estava fugindo de Saul, né? Foi o começo ali da perseguição de Saul contra Davi. Porque quando a pessoa não faz a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade, a pessoa já vai distanciando, né, do Senhor. Que situação, né, tão triste para Saul. Deus o constituiu rei, né? Tinha tudo para ser uma bênção. Mas quando a pessoa começa a se achar que não precisa de Deus para fazer nada, não quer mais a orientação do Senhor, quer andar conforme as suas orientações, os seus desígnios, e se afasta de Deus, e ainda queria que Deus ainda abençoasse ele. Ele queria ainda ganhar guerras, mas o que Deus mandava ele fazer, ele não queria fazer, ele queria fazer do jeito dele, né? E o Senhor falou para ele que era para ele destruir os amalequitas. E ele destruiu parcialmente. O que Deus mandava ele fazer, ele estava fazendo parcial. Samuel chegou e disse: você fez a vontade de Deus? Ah, eu fiz. Você fez mesmo? Fiz. E que mugido é esse de ovelha que estou escutando? Ah, é algumas ovelhas aí. Eu só vejo o melhor do rebanho, né? Para o nosso uso. Ai, meu Deus. Mas Deus falou que era para destruir tudo, até as ovelhas, tudo. É ordem, é o mandamento. E Saul sempre deixava a desejar, né? Ofereceu sacrifício a Deus que não era da alçada dele. Era para o sacerdote, o escolhido de Deus que tinha que fazer o sacrifício. No caso seria Samuel. Não, mas Saul fez o sacrifício. E Deus não recebeu por causa da desobediência. E o Senhor começou a repreender Saul. Saul, você está errando, você está pecando. Ah, mas é melhor assim, deixa assim e tal. E começou a trazer para a vida dele muitas maldições. Porque Saul não estava se levantando contra o homem. Saul se levantou contra Deus. Saul desobedecia a Deus. A situação é difícil. A gente tem que observar isso, trazer isso para a nossa vida. Nós estamos obedecendo a Deus. Nós estamos lutando contra Satanás. Nós temos que obedecer a Deus, porque Ele tem as regras, as estratégias para nós vencer o inimigo. Ele tem as estratégias. Ele fala para a gente fazer de um jeito. E as pessoas chegam na gente e falam: não, você tem que fazer desse jeito aqui. Né? E aí vai de nós obedecer a voz de Deus ou não. Louvado seja Deus. E aqui a gente vê essa palavra aqui. Davi vai ter com o sacerdote Aquimeleque, porque Davi começou a fugir da presença de Saul. Porque Deus escolheu um menino novo ainda. Um menino que não tinha aparência de moço, de rei. Ele não tinha aparência porque ele não era um menino guerreiro. Ele era um pastor, era um menino, era um adolescente. Ele não tinha aparência de guerreiro porque ele não era um guerreiro ainda. Ele era mocinho. Quem olhava para ele jamais ia falar: você é um guerreiro, você tem porte de um rei. Tanto é que quando Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé apresentou seus filhos guerreiros, seus filhos bonitos, formados. Ele não chamou Davi porque Davi era um menino pastor ainda. Por que ele ia chamar Davi? O menor era adolescente. Aí
Samuel falou assim, mas acabou todos os mancebos? Cadê? Tá todo mundo aqui? Tá todos os seus filhos aqui, Jessé? Não, tem um menor que está lá no campo, né? Por que ia chamar ele? Ele era um adolescente, estava apacentando o rebanho. Claro, tinha razão, né? Mas Deus falou para Samuel, chama aquele lá, chama todos. E Samuel falou, a gente não vai sentar na mesa para comer enquanto não chamar ele, enquanto ele não chegar aqui, porque a gente precisa resolver isso aqui hoje. E quando Davi chegou, Samuel bateu o olho e falou, é esse aqui. Aí todo mundo ficou sem entender, né, porque o menino era adolescente, né, de 16, 17 anos, uma criança, né, mas Deus falou, é isso aí mesmo, é ele mesmo. Não olha para a aparência dele, não olha para ele ser um adolescente, não, mas eu escolhi ele, viu? É esse aí. Só que a partir daquele momento, o rei Saul começou a perseguir Davi. O rei Saul não queria perder o trono. Mas, fazer o quê, né? E Davi começou a ser perseguido por ele. Foi uma luta muito grande. Davi teve que sair de casa. Davi foi perseguido. Mas Davi foi crescendo, né? Davi foi se formando, mocinho. Foi se formando, né? Aí Davi começou a fugir. Davi foi parar lá na igreja, lá no templo, onde estavam os sacerdotes do Senhor, né? E o sacerdote, quando viu Davi, ficou tremendo. O sacerdote ficou temeroso, porque ali, na igreja, tinha um dos servos de Saul, que estava do lado de Saul e poderia, né, falar, olha, Davi foi lá, poderia entregar o sacerdote, né? E foi o que aconteceu. Aí o sacerdote falou assim, Davi, o que está acontecendo? Por que você veio sozinho? Aí Davi falou assim, eu deixei os moços em tal lugar, assim, falei para eles esperarem lá, porque eu vim aqui perguntar para você se você tem pão para me dar, para me comer e levar para eles também, né? Aí o sacerdote falou assim, olha, eu só tenho o pão aqui da proposição, né? O pão aqui da Santa Ceia, eu não posso te dar. Se a menos você se tivesse santificado, né? Tivesse consagrando, poderia, né? Aí Davi falou assim, olha, a gente está se santificando, a gente nem deitou com as nossas mulheres, já faz 3 dias, nosso corpo está livre, nosso corpo está santificado, estamos em comunhão. Aí o sacerdote falou assim, então eu vou dar o pão, esse pão é o único que eu tenho, eu não tenho pão comum aqui, mas como a gente vai fazer outro, vai assar outro para colocar no lugar daqueles, então eu vou dar esses aqui para vocês, você leva para eles comer. Aí Davi falou, então tá bom, então o Senhor me dá, então. Aí Davi falou assim, o senhor não tem uma lança aí, uma espada, que a gente, tô desarmado. Aí o sacerdote falou assim, a única espada que eu tenho aqui é aquela uma que você matou Golias. Meu Deus. Aí Davi falou assim, se você não tiver outra, se você tiver outra, você me dá outra então. Mas aí encerrou o assunto, né? Ficou assim, a gente não sabe se ele deu aquela mesmo, mas pelo jeito que ele falou que só tinha aquela, então foi aquela, né? A espada que Davi matou Golias, veio a calhar, né? Ficou guardada lá na igreja. E um dia Davi precisou dela e essa espada voltou para a mão dele. Na verdade não era dele, né? Era de Golias. Ele pegou a espada de Golias e matou Golias com a própria espada de Golias. E agora Davi precisou, né? Então a gente está vendo aí, Davi, o rei Davi. Mas vemos aí a luta de Davi,
Olha o dia a dia de Davi, como foi. Perseguição, lutas, tribulações. Mas, no entanto, nós vemos aí que ele não deixava de buscar a Deus. Ele não deixava de ter comunhão com Deus, né? Ele foi na casa do Senhor buscar refúgio, buscar pão para comer. Ele foi aonde? Foi na casa do Senhor. Aleluia. Ele foi buscar alimento para ele e para os homens dele, né? Uma liderança. Deus amava Davi. Davi era ousado. Davi tinha autoridade. Davi era impetuoso. Davi era destemido. Glória a Deus. Por isso que Deus honrava Davi. Porque desde quando ele estava lá no campo, lá apacentando as ovelhas no meio daquele pasto, ele já era um menino destemido, temente a Deus, né? Ele protegia as ovelhas. Vinha um lobo lá, um leão, ele matava. Vinha um urso, ele matava. Fora as outras, que não registra, mas vai saber quantas raposas, vai saber quanto lobo, vai saber quantos animais ele já não tinha matado antes, e Deus observando aquele jovem lá no meio do mato, né? Deus escolheu ele por conta disso, porque servos de Deus têm que ser destemidos, servos de Deus têm que ser ousados. Deus ama pessoas assim, corajosas, né? Vai fazer isso, eu vou mesmo, né? Obediente. Glória a Deus. Davi teve que fugir porque não era momento, mas no momento certo Deus o exaltou soberanamente. No momento certo, ele não chegou em Saul e falou: Saul, você dá licença, porque eu fui ungido. Eu sou ungido. Deus me escolheu tá? Olha aí meus irmãos varões de guerra que estão aí lutando por Israel. Mas Deus escolheu eu. Dá licença, Saul, sai do trono. Sai do trono, eu vou fazer um movimento aqui, eu vou reunir os meus irmãos, eu vou reunir a Israel, eu vou tirar você desse trono, viu, Saul? Porque você já era, tá? Porque você é um desobediente. Nós estamos lendo isso? É isso que nós estamos lendo? É isso? É isso que nós estamos aprendendo? Que Davi reagiu dessa forma? Claro que não. Quem é servo de Deus espera o momento da ação do Senhor. É o Senhor que manda, que comanda, que desmanda, que faz, que exalta, que abate, né? Então, Davi estava na dispensação do Senhor. Davi era dirigido por Deus. Ele se entregava a Deus e falava para Deus dirigir o caminho dele, sempre, sempre, sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sempre disse isso. Não é? Né? Jamais Davi ia fazer algo que desagradasse ao Senhor ali. E quando isso aconteceu na vida dele, ele caiu na realidade e pediu perdão para Deus. E Deus perdoou ele. Porque a gente também faz muitas coisas que de repente a gente fala, não, está tudo certo. E quando a gente vai ver, a gente errou. E não é porque a gente viu que a gente errou que a gente vai ficar aí no erro. A gente tem que reconhecer, pedir perdão para o Senhor e começar de novo. Não é vergonha nós começar de novo. Vergonha é nós permanecer no pecado, né? Reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa dependência desse Deus poderoso. E pois Davi fugia, Davi teve oportunidades de matar Saul. Ele chegou perto,
Saul estava dormindo numa caverna. Davi chegou perto para provar que ele teve a oportunidade de destruir Saul. Ele pegou a bilha d'água, pegou a água dele e a lança dele, falou: ó, tá aqui, ó, se eu quiser te matar, ó. Aí outra fita, ele chegou perto de novo de Saul, cortou até um pedacinho da roupa dele, do manto dele, e falou: ó, pertinho, ó, cheguei, se eu quisesse te matar, tinha matado, você não ia nem perceber. Tá vendo? Mas Davi temia a Deus, Davi era um homem de Deus, e ele falou: não, imagina, eu não vou sujar minhas mãos contra o ungido de Deus. Davi respeitava Saul como ungido de Deus, porque ele era. Saul era ungido, né? Então a gente vê aqui que quando ele chegou lá na igreja, o sacerdote ficou com medo. E agora, né? Meu Deus. E o sacerdote Quimeleque deu pão para ele, pão sagrado. Glória a Deus. E Davi comeu o pão sagrado. Deus deu essa honra para Davi. Deus não pesou a mão sobre Davi porque ele comeu o pão sagrado. Glória a Deus. Porque ali estava o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ali estava Davi. Da semente de Davi, Deus ia entronizar Jesus no mundo. Deus honra quem honra a Deus. Deus exalta quem exalta a Deus. E Davi comeu o pão sagrado e deu para os homens dele. Glória a Deus. Aonde que Davi foi conseguir esse pão? Na igreja. Né? Louvado seja Deus. E a gente vê aí que como sofreram os servos do Senhor, não é? E hoje as pessoas falam: mas os irmãos eram os irmãos. Não, os irmãos sofreram, pagaram o preço, né? E muitas das vezes a gente fica acomodado aí de braço cruzado, esperando a bênção chegar sem mover, né? A gente não quer orar, não quer jejuar, não quer se santificar. A gente viu aqui que Davi falou assim: ó, faz 3 dias que a gente não toca em mulher. Hoje as pessoas tomam santa ceia e não respeitam o corpo físico, né? Não consegue ficar 3 dias antes da santa ceia sem tocar em mulher, sem tocar no seu cônjuge, não consegue. A carne é tão acesa que a pessoa não consegue ficar 3 dias antes da santa ceia para tomar a ceia do Senhor. Carnal, pessoa carnal, toca na santa ceia do Senhor de qualquer forma. Se quiser tomar, toma, se não quiser, não toma, e fica aquela coisa, não respeita as coisas de Deus, leva as coisas do Senhor de qualquer jeito. E a gente olha pela palavra de Deus, a gente vê a seriedade dos servos do Senhor, né? A santidade. Convém a tua casa, Senhor. Antes os irmãos tinham temor até de entrar dentro da igreja, se curvavam. Hoje as pessoas não respeitam, a pessoa está pregando, a pessoa vai para lá para cá, e anda, conversa e corre, e cochicha e fala mal dos outros dentro da casa do Senhor. Não tem medo, não tem tremor, não tem temor, não tem reverência. Se queixa disso, se queixa daquilo, se queixa disso, daquilo. Por quê? Porque não tem mais temor, né? Glória a Deus. E aí a gente lê a palavra para a gente poder se espelhar, para a gente mudar de vida, né? Tem outros que querem furtar o coração das pessoas, trazendo as pessoas para o seu lado. E tem muitas pessoas que não oram, não vigiam e vai caindo no lado das outras pessoas malignas, que quer destruir a obra de Deus, que quer dividir a obra de Deus, né? E a gente vê aqui então que Davi
foi procurar o sacerdote e ele encontrou o que ele precisava. Ele encontrou pão, ele encontrou a arma que era de Golias, serviu para ele. Glória a Deus, no momento certo. Ficou tanto tempo guardado aquela arma. E ela veio a calhar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas e muitas pessoas, tem muitas e muitas das vezes que a gente semeia, a gente colhe, mas tem muitas coisas que a gente colhe sem plantar, né? Que Deus pode fazer muitas coisas acontecer. Deus pode colher onde ninguém plantou. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E aqui a gente vê então que os sacerdotes foram mortos. Todos os sacerdotes do Senhor foram mortos, porque Saul ficou sabendo que Aquimeleque deu pão para Davi comer e para os homens de Davi. Porque aquele homem, o pastor que estava lá, o pastor de ovelhas que estava lá na casa do sacerdote, lá na igreja, era da parte de Saul, era um dos pastores de Saul. E ele estava lá, e ele pegou e correu fofocar para Saul. Foi lá e falou, ó, Davi fez isso. Davi foi lá na igreja. E Saul ficou sabendo, foi atrás de Davi. E como ele não encontrou, ele foi lá na igreja e falou assim, sacerdote Aquimeleque, você deu pão para Davi comer, não foi? Você deu arma para Davi, não é? Aí Aquimeleque falou assim, mas quem é fiel ao rei como Davi, da qual o Senhor o constituiu seu genro? Ah, mas Saul ficou mais bravo ainda. Ficou mais bravo. Mandou matar todos os sacerdotes do Senhor, inclusive Aquimeleque, foi morto. Por conta de raiva de Saul, por conta de ódio, de vingança, de ciúme, destruiu todos os servos de Deus que moravam lá na igreja. Tá vendo? Olha como que é uma pessoa rejeitada, né? Uma pessoa que tem trevas no coração, mata, rouba, destrói, né? E Davi fugindo de Saul, mas sempre na presença de Deus, sempre fiel, sempre aguardando em Deus, sendo ungido de Deus e correndo para lá para cá, fugindo para lá para cá. Glória a Deus. Mas o momento e a hora chegou. Chegou, né? Chegou a hora. Deus então tirou Saul do caminho de Davi, na hora e no momento certo. E Davi foi constituído rei. Davi foi para o trono na hora certa e no momento certo. Mas isso não significou que ele teve paz em sua vida. Paz que eu digo assim, ele não deixou de lutar, sempre teve guerras e ele sempre colocava Deus na frente, sempre teve problemas, mas Deus estava ali sendo o cabeça da vida de Davi. Graças a Deus. Isso significa que não é porque nós estamos aqui servindo a Deus que a gente não tem guerra, não tem batalha. Mas quando nós colocamos nosso Deus na frente de tudo, na frente de todos, na frente de rei, na frente de autoridades, de marido, de mulher, de filho, a vitória é certa. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode passar dias e anos e meses, a vitória é certa. Mas quando nós colocamos na nossa frente, nós colocamos no pedestal, nós colocamos na cadeira de rei, a nossa família, quando nós colocamos no nosso altar
outra coisa, outra pessoa, você pode ter certeza que é a derrota. A derrota. Porque Saul colocou na cadeira de rei o seu eu, o seu ego, a sua força. Ele achava que ele podia fazer e desfazer. Mas Davi não. Davi, sendo o rei, ele colocava Jesus, o pai, né? Ele colocava Deus na cadeira de rei. Ele colocava Deus como majestade na sua vida. Em primeiro lugar, ele ia sair para guerrear, orava a Deus, todo o tempo, buscando a Deus, porque ele sabia que sem Deus ele nada podia fazer. E assim a gente também tem que aprender com a palavra de Deus, a gente tem que aprender a entronizar Deus na nossa vida. Mas não dá tempo, eu tenho que sair. Se Deus não quiser, você nem chega lá. Né? Então a gente precisa entronizar Deus em todos os momentos da nossa vida. Precisamos. Porque Ele é o nosso socorro presente. Amém? Vamos ficar com essa meditação? 1 Samuel 21. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.